A paz do Senhor, amados. Glória a Deus por esse dia, por esse culto, vitória do Espírito Santo. Agradeço a Deus, pelo privilégio de poder estar compartilhando uma porção da palavra do Senhor com os irmãos. Agradeço a pastor Carlos, por nos permitir isso. E, assim, hoje é a última sexta-feira do mês de março, E como tem sido abreviado o tempo, os dias abreviados. Eu creio que os irmãos também percebem isso, Na próxima sexta-feira, nós já estaremos na sexta-feira denominada Sexta-feira da Paixão, E nesta noite eu gostaria de abordar um texto da Palavra do Senhor para nós, refletirmos um pouquinho sobre ela e sobre o caminho da ressurreição, porque a ressurreição virá no domingo pela manhã, Mas não sem antes passar pelo caminho do sofrimento, que é o Getsemane, que é a sexta-feira da paixão. Então nós vamos compartilhar esta noite uma porção que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, nos versos 39 a 46, que diz o seguinte: Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: Orem para que vocês não caiam em tentação. O verso 41, ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Até aqui, amados. O versículo 46. E essa mesma narrativa nós vamos encontrar nos outros evangelhos, de Mateus, de Marcos, mas aqui Lucas traz o registro do sofrimento de Jesus, que antecedeu a sua morte na cruz e a sua ressurreição, de uma forma assim muito mais intensa, utilizando palavras que aprimoram, que aperfeiçoam também o que Mateus e Marcos registraram, mas assim de uma forma muito mais específica, talvez por Lucas ser médico, Lucas fala de cálice, fala de anjo do céu, fala de angústia e de suor como gotas de sangue, Muito embora nós saibamos, e Jesus também sabia, que o domingo iria chegar, porque a palavra diz que a tristeza não pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã, a alegria da ressurreição. Embora nós saibamos que a ressurreição virá, que essa promessa é real para nós também, nós sabemos que existem passos e passagens em nossas vidas onde nós vamos ter que lutar com o sofrimento, assim como Jesus lutou. Porque também está escrito, ele disse, no mundo tereis aflições. E devemos então ter consciência de que o sofrimento faz parte da ressurreição, faz parte da nossa vida eterna. Aliás, o Getsemane faz parte do caminho, da ressurreição. Então Jesus, naquela sexta-feira da paixão, ou na sexta-feira da paixão que nós relembramos, ele está exatamente no local onde ele estava sendo preparado para dizer sim ao seu chamado de redenção da humanidade. Lucas, ele fala de cálice. E o que significa cálice? Cálice pode significar apenas um recipiente para reter líquidos, Mas significa também, no contexto da época e também nos dias de hoje, juízo de Deus em relação ao pecado.
Isso é cálice. Em Jeremias, no capítulo 25, nós vamos encontrar isso. A ira de Deus sendo derramada em cálices, direcionada ao pecado. E Jesus, sabendo também o que estava registrado em Isaías 53, Jesus tinha consciência do que estava prestes a acontecer com ele. Ele levaria sobre si nossas enfermidades, nossos pecados. Ele seria moído pelas nossas transgressões, como está registrado em Isaías 53. E pela primeira vez, na história da eternidade, amados, o santo seria manchado pelo impuro, o perfeito pelo imperfeito, o justo pelo pecado do injusto. Jesus assumiria sobre si, sobre ele mesmo, a relação com o pecado que o faria gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Ah, meus amados, o desamparo, o abandono a que Jesus se referiu ali não era um desamparo físico ou psicológico, não. Era um desamparo existencial. Porque Jesus jamais havia experimentado na essência dele a presença do pecado. Jesus não pecou. E naquele momento, antecipando a ruptura da sua relação com o Pai, que é santo, 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 Jesus faz essa oração tão tremenda para dizer que esse cálice era pesado demais. Que cálice era esse? O cálice da separação do santo, o cálice da separação de Deus, para se tornar manchado pelo impuro, pelo pecado. Então ele ora pedindo que, se fosse possível, Deus afastasse dele esse cálice, porque esse cálice era muito pesado. Mas Jesus diz: mas não faça a minha vontade, Pai, mas faz a tua vontade na minha vida. Lucas também registra a expressão anjo do céu. Jesus ali naquele momento diz a palavra, que naquele lugar, enquanto o homem, ele estava prostrado, ele estava esgotado pelo sofrimento. E que o anjo do Senhor se apresenta então para fortalecê-lo e fazê-lo se levantar daquele esgotamento. Como a Bíblia também registrou outras oportunidades que o anjo de Deus se apresentou, como ele se apresentou para Agar no deserto, ou para Elias também no deserto. Lucas, então, registra que Jesus estava suando sangue, gotas de sangue. E esse fenômeno é denominado pelos cientistas, amados, de uma palavra que se chama hematidrose, que é causado por um estresse emocional extremo, por medo ou por tensão. Então, como homem, Jesus estava tremendo, Jesus estava temendo tudo o que estava prestes a acontecer com ele. Lucas registra também a palavra angústia. Angústia expressa agonia. E esse termo agonia no grego significa combate, significa luta, disputa. Era assim um estresse como os gladiadores se enfrentavam quando eles tinham que entrar num cenário para lutar, sabendo que eles teriam que matar, ou então eles morreriam. Era dessa forma o sofrimento que Jesus estava sentindo naquele lugar. Como Deus, ele veio também, ele era 100% Deus e 100% homem. Como Deus, Jesus sabia do propósito da sua vinda, mas como homem, ele estava em profundo sofrimento. E nós sabemos que o Getsemane, que no Getsemane, Jesus completou o propósito pelo qual ele veio a esta terra. Tetelestai, ele disse lá na cruz: está consumado o plano do Pai para salvar toda a humanidade. Mas a agonia que ele sentiu não o impediu de cumprir esse plano de Deus. E a decisão de Jesus de cumprir o propósito foi tão crucial para todos nós, que ele disse ao Pai: não seja feita a minha vontade,
mas seja feita a tua vontade. Naquele lugar de sofrimento, Jesus recebeu força, né? Por meio da oração, por meio da presença do anjo, e Jesus não retrocedeu, mas ele prosseguiu até o cumprimento pleno do propósito de Deus. Então, Getsemane também, no hebraico, amados, quer dizer lugar de espremer azeitonas. Não sei se vocês sabiam, mas Getsemane é prensa de azeite. E essa prensa de azeite eram pedras colocadas sobre azeitonas naquela época, naquela ocasião, para retirar delas, né, das azeitonas, o azeite, a essência nobre desse fruto, né, que era utilizado na ocasião como moeda de troca, também como bálsamo, como remédio para sarar feridas e também como especiarias, como perfumes, né? Era uma riqueza sem igual que era extraída da azeitona prensada, né? A azeitona liberava, né? Liberava esse néctar excepcional, esse néctar, né, que é exatamente o melhor dela, né? E é exatamente naquele lugar que Jesus escolheu para estar em oração antes de subir à cruz, retratando que, assim como a azeitona é espremida para dar algo precioso ao mundo, ele também estava sendo espremido naquele momento para entregar algo precioso ao mundo, que é a salvação que todos nós não merecíamos, mas ele nos deu. Ele não estava sendo espremido por acaso, não estava suando sangue por acaso, ele estava derramando o seu sangue precioso para nos redimir e nos salvar do pecado, nos dar a vida eterna, nos dar a ressurreição que nos está proposta. Eu gostaria que vocês vissem o que está escrito em 1 Pedro 1,18, eu não vou ler agora para não demorar demais, mas lá está escrito que não foi por preço comum que nós fomos comprados, foi com preço de sangue e dor, o néctar extraído do nosso Salvador. Mas, amados, Getsemane também não é somente para o Filho de Deus, não foi somente para Jesus, é para todos os que seguem os seus passos. Em João 3,16 está escrito que no mundo nós teremos aflições, mas para nós termos bom ânimo, né? Está escrito assim na palavra. E a pergunta que eu gostaria de fazer nesta noite é a seguinte: o que nós estamos liberando quando nós somos espremidos no lugar de sofrimento, no nosso Getsemane, quando passamos por aflições, por lutas? O que nós estamos liberando? O que tem saído de nós quando somos espremidos pelas dificuldades? Será que sai de nós um néctar que produz riqueza, que produz salvação, que produz vida? Como nós estamos nos portando no nosso lugar de sofrimento? Será que nós dizemos ao Pai: Pai, não faz a minha, não, mas faz a tua vontade na minha vida? Ou será que nós dizemos: Pai, isso não é justo. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso? Como será que nós temos falado para o Senhor? O sofrimento pelo qual Jesus passou, amados, não trouxe acidez na vida dele. Não. Não trouxe retrocesso, não trouxe ressentimento. Mas Jesus saiu daquele lugar, do Getsemane, disposto a cumprir plenamente o propósito pelo qual, né, o Pai o enviou. Porque Jesus confiava no plano de Deus, confiava no amor de Deus, confiava, né, no que o Pai iria fazer, o que tinha sido determinado no seu coração, porque era o melhor para toda a humanidade. Ele saiu daquele lugar e ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu a enfermidade, venceu a dor, venceu por nós, por amor a nós. E quanto a nós, o que será que o sofrimento tem produzido em nós? O sofrimento, amados, é parte integral da jornada de ressurreição, da jornada da vida eterna.
Mas tem coisas que somente esse lugar de sofrimento, somente o Getsemane pode produzir em nossos corações. Mudanças de atitudes, né, de posicionamentos, mudança de vida, não é? O que esse lugar de sofrimento tem produzido em nós, eu pergunto mais uma vez. Será que esse lugar, né, tem nos tornado mais amargos? Distantes de Deus, embrutecidos por causa dessa prensa, né, que passamos, que experimentamos? Ou temos nos tornado mais maleáveis, mais tolerantes, mais compassivos a partir dessa prensa da existência, da nossa existência? O que Deus está conseguindo extrair de nós nesse Getsemane nosso? Dor não tem termômetro, amados, não tem métrica. Mas tem gente que diz: eu é que sei o que eu estou passando, eu é que sei o que eu estou sofrendo. Às vezes vamos compartilhar algum sofrimento nosso para as pessoas e elas dizem: ah, eu sei, eu já passei por isso, ah, eu já sofri isso. Parece que a dor delas é sempre maior do que a dor de todo mundo. Sim, a sua dor, amados, a minha dor, tá aqui, tá aí. E nós não estamos nesse momento, com essa palavra, menosprezando a dor de ninguém. De ninguém. Não estamos menosprezando a sua decepção, a sua traição, o seu abandono, a violência pela qual você passou, a sua frustração, a sua doença. Não estamos menosprezando nada. Mas o que isso tem produzido em você, o que isso tem produzido em mim, o que isso tem produzido em nós? Somos nós que decidimos o que será extraído de nós mesmos quando nós passarmos, ou quando estivermos passando pela aflição, pelo sofrimento, pela dor. É nesse momento que nós precisamos decidir se nós vamos avançar ou se nós vamos retroceder, ficar parados nesse lugar de sofrimento. Vamos ser vítima do que nós passamos ou do que estamos passando? O néctar que vai sair de nós é um néctar de ressentimento, de angústia, de ansiedade, de intolerância. Nós vamos viver dizendo que estamos assim ou somos assim porque temos o direito de ficar assim ou de ser assim por causa de tudo que nós passamos. Nós vamos parar? Vamos retroceder? Amados, é uma palavra dura, né? Mas Jesus passou por tudo isso, Ele sabe de tudo que nós passamos aqui também. Nós podemos avançar e crescer após um trauma, após uma luta, ou retroceder. Jesus concluiu o propósito que Deus o comissionou para fazer. Ele completou a obra e a nós compete, após os traumas, após os nossos sofrimentos, após as nossas lutas, sermos aperfeiçoados. Aperfeiçoados. Nós não vamos completar. Jesus já completou tudo, já fez tudo, mas nós podemos ser aperfeiçoados. Nós podemos ser melhorados com os ensinamentos de Jesus para nós. Tem coisas, amados, que só o sofrimento pode produzir em nós. Porque se não passarmos, nós não vamos saber, nós não vamos saber quem somos de verdade. Quando nós decidimos crescer e avançar, eu creio que nós vamos estar cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo em meio às lutas. Lá em Hebreus, no capítulo 10, 38, está escrito: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, diz a palavra, né? E eu espero que cada um de nós possamos dizer isso. Nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém? A enfermidade é incurável muitas vezes, mas nós vamos estacionar nela?
o abuso que sofremos, né? Um abuso na infância. Nós vamos continuar vivendo lá na infância, vamos continuar vivendo nesse abuso. A decepção foi gigantesca, mas nós vamos continuar vivendo nessa decepção? Nós temos duas escolhas: estacionar ou crescer a partir das nossas lutas, do nosso Getsemane, dos nossos sofrimentos. Quando nos entregamos a Jesus, né, nós não estamos livres do sofrimento. Se alguém diz para você, entrega a sua vida a Jesus, que tudo vai correr bem, que tudo vai ser mil maravilhas, eu sinto dizer que enganaram você. Não. Nós não estamos e não estaremos livres do sofrimento. Ao contrário, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E em mim vocês serão mais do que vencedores. O Getsemane fez parte da história de Jesus e dos discípulos que o seguiam. Então, se nós dizemos e se somos discípulos de Jesus, nós não podemos fugir do Getsemane, não podemos fugir do sofrimento, e a decisão é nossa de parar quando passarmos por eles, de estacionar ou de prosseguir, de avançar. É a nossa decisão. Amém, amados? Deus está construindo uma linda história de vitória para todos nós, que vai chegar no domingo pela manhã. Depois da sexta-feira, vem o domingo pela manhã, vem o domingo da ressurreição. Mas ele não vem antes de nós passarmos por esse lugar do Getsemane. Que ao passarmos por aí, possamos ser espremidos como as azeitonas, e que de nós flua vida, flua a água que dá vida, flua de nós um néctar, para que nós possamos, com aquilo que passamos, consolar os que passarão, os que virão a nós, e com a nossa experiência nós poderemos consolar, nós poderemos direcionar essas pessoas para o lugar de ressurreição, para o lugar de vida eterna, para o lugar que nos está proposto, se permanecermos, se continuarmos, se prosseguirmos. Que seja assim na nossa vida, que não retrocedamos em meio às lutas e às dificuldades, em meio às decepções, às aflições, seja o que lá, seja o que for que nós tivermos que passar, que nós possamos passar e olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e nele termos a convicção que somos mais do que vitoriosos, independente de toda e qualquer circunstâncias, e que tem um domingo de ressurreição reservado para todos nós, tem um futuro de vida eterna junto do Pai Celestial, que não mediu esforços enviando Jesus para nos salvar, para ser moído, esmagado, e que não desistiu, que prosseguiu e nos deu vida e vida em abundância. Recebam a bênção do Senhor, que o grande amor do nosso Deus, que a graça salvadora vivida pelo nosso Salvador e Senhor Jesus, e que a presença santa, o consolo, a proteção, o cuidado do Espírito Santo que está conosco hoje, sejam comigo, com cada um de nós, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Deus os abençoe, em nome de Jesus.